Tanto a União quanto os estados, os municípios, eles precisam hoje até então chamada ONGs, né? Hoje nós chamamos de OSC, Organização da Sociedade Civil, para poder trabalhar. O OCIP antigamente, eu não sei se... Também tem, mas hoje está os OCIPs, um pouco de fundações, as associações, aí trouxe tudo para essa nomenclatura, né? Então, em outra linguajar, a prefeitura precisa muitas vezes de uma PAI da vida que faz um trabalho belíssimo, né? Com as várias deficiências que existem hoje para poder exercer o seu papel público de atender as demandas da população, assim como a DEFIP, né? Assim como um albergue noturno, a prefeitura trabalha com o albergue noturno Deus e Caridade, o asilo Via do Senhor. Então eu preciso atender os moradores em situação de rua, eu preciso atender os menores, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, eu preciso atender os idosos, né? Então, assim, o que aconteceu? Cada município e cada estado tinha uma legislação diferente. Eu tinha um pedaço ali da Lei 8666, 116, que é a Lei de Licitações, que depois a Secretaria de Tesouro Nacional fez uma portaria dizendo como é que seriam essas relações, que seriam os convênios. Só que você pega, por exemplo, uma PAI, que hoje ela é institucionalizada na federação, ela tem a FENAPAI, Federação Nacional das APAIs, ela sentiu uma dificuldade de ela poder gerir tudo isso. Cada cidade seria uma norma diferente. Né? Aí a PAI de Poços, ela trabalhava diferente com a prefeitura, com a PAI de Pouso Alegre, que trabalha diferente com a PAI de Campinas, a PAI de Varginha, a PAI de Ribeirão Preto. Entendi. Né? E aí o que aconteceu? Houve uma junção, a ACD, a PAI dessas grandes com outras instituições estaduais, para começar a forçar o Congresso Nacional a falar uma linguagem só. Desde o início, passando pela execução, a questão da prestação de contas e a aprovação ou não. Né, digamos assim. Entendi. E aí começou esse trabalho lá em 2011, no governo da Dilma. Então, foi uma junção de pessoas, de associações, que apresentou uma proposta que o Congresso encampou e levou para suas comissões de Constituição e Justiça. Houve um amplo debate, houve um processo de construção que virou a Lei 13019 em 2014. Nós tivemos aí 3 anos aí de debate, de audiência, de participação. Foi sensacional. Minas também. Minas fez o decreto dele em início de 2016. Minas fez a mesma coisa, né? Depois que a União fez a lei federal, Minas fez um decreto, teve 1 ano aí debatendo, entendendo as suas necessidades, né? E aí o município de Poços de Caldas fez o decreto em finalzinho de 16 também para regulamentar especificidades. Então, ela é uma lei, marco regulatório, porque, como tem da internet, eu começo dali do zero. Né? A minha nova relação entidade e poder público começa a partir da implantação daquela lei. Desde das chamadas os editais, que é a das políticas públicas, né? Que é os chamados termo de colaboração, termo de fomento. Termo de colaboração, eu busco uma entidade que já faz aquele papel, como é o caso da DEFIP, da PAI, para eu poder encampar com o dinheiro público. Ou o termo de fomento, que eu tenho muitas vezes uma política pública, que é um trabalho de prevenção contra a AIDS na época de carnaval, um trabalho de prevenção das doenças da terceira idade, etc. Mas eu não sei como fazer. Então eu abro um edital de chamamento, vem uma entidade, apresenta uma ideia e uma proposta, eu formalizo aquilo no edital, torno aquilo público. As entidades participam, que aquilo, a partir do momento que como é na licitação, a partir do momento que eu tenho aquelas propostas aprovadas, de acordo com o orçamento, com a política pública da secretaria, eu vou trabalhar aquela política pública por 12 meses, geralmente com prazo estendido até 60 meses, são 5 anos, né? Depois eu começo o processo tudo de novo. Entendi. Então, basicamente, o marco regulatório é essa nova relação dessas entidades falando uma linguagem só com o poder público. Então, da mesma forma que eu vou trabalhar em Manaus,
eu vou trabalhar em Belém, vou trabalhar em Porto Alegre, vou trabalhar em Florianópolis da mesma forma. E aqui né? também. É claro que existem as especificidades, mas aí os decretos dos municípios e dos estados trabalham. Esse é o com essa regulamento forma. mínimo. O marco regulatório é um regramento mínimo. Isso. E aí, talvez, a estatuto. depender da sua especificidade, da sua localidade, você amplia alguma coisinha a mais que você precisa. Basicamente, é aquilo, né, Ciro? O poder público não dá conta de fazer tudo, então ele pede ajuda para o setor privado. Não o setor privado. A sociedade civil, como um todo. Mas não o setor privado, esse que fomenta lucro, mas o setor privado, esse de organizações civis, ONGs, o que é organização não governamental. Por isso que fala que é terceiro setor. Olha porque não tem fins lucrativos. Isso. Né? E você tem o primeiro setor, que é o Estado, a administração direta atuando. Aí você tem o segundo setor, que é a área privada, setor industrial, bancário. E o terceiro, as empresas. E o terceiro setor, que são esse nicho que hoje, a último levantamento que foi feito, é na casa dos 450 milhões de reais por ano que o terceiro setor mexe no Brasil. Para atender demandas de assistência social, de saúde, de educação, de cultura, são todos de esportes. Sem fins lucrativos. São todas entidades sem fins lucrativos. Assim, né? O dinheiro que entra para você fazer uma política pública ali. Entendi. Entende? Pessoal e estoque, né? Estrutura e pessoal. Estrutura pessoal e pode ser também, Wagner, no sentido também de termos ideias de melhoramentos de quadras de escola ou até mesmo construção de escola. Tem projetos que foi construção de conservatório de música para municípios e aí isso é passado por uma associação. É bem interessante. É um instrumento moderno. Agora, assim, aproveitando o gancho, manda ver. Por que foi implantado um medo na população toda vez que se fala o termo marco regulatório? Né? Começou com toda aquela questão do marco regulatório da internet. Uhum. Né? Mas, assim, como já foi visto, da mesma forma que foi feito nas ASC, é um mínimo de estrutura para todo mundo falar a mesma língua. Exatamente. Por que foi criado o terrorismo? Eu acho que isso é um problema nosso, cultural. Eu entendo assim, o Eugênio, nós temos às vezes uma impressão, e essa impressão é que fica, e isso é alardeada como um certo terrorismo, e muitas vezes você não se aprofunda ainda, né? Nós aqui, por exemplo, enquanto controladoria, apesar de nós termos um decreto, assim, até hoje a gente faz curso de capacitação, até as entidades também têm uma dificuldade, porque quando você... Respondendo também de uma outra forma, toda mudança gera medo, tá? Isso é na vida, isso é nosso, é cultural. Então, o que acontece? Nem todas as entidades têm uma estrutura de uma PAI, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional, com enfermeiro, com técnico de enfermeiro. Você tem entidades ainda que só tem o pessoal do administrativo e pronto, né? Então, quando nós falamos de um marco regulatório, antigamente os quesitos eram menores, a prestação de contas era menor, mas eu não tinha um parâmetro para saber se aquele usuário daquele serviço público, né, que é um serviço ofertado com dinheiro público, portanto ele é um serviço público, ele estava sendo bem atendido, como uma clínica de reabilitação de drogas e álcool. Eu acredito, e complementando um pouco o que o Eugênio comentou, eu acho que toda vez que alguém fala de marco regulatório, principalmente quando veio da internet, era um aspecto muito relacionado à liberdade. Em tese, o marco regulatório ele vinha para tolher sua liberdade. Era o medo que todo mundo tinha, porque a internet era um lugar sem leis. Sim. Que era uma coisa assim, aqui é livre. E aí vem o Estado com suas leis para tolher minha liberdade. Então, criou-se esse alardeamento, e acho que, assim, em partes não é ruim. Porque você tem que ter esse fluxo e contrafluxo para você brigar um pouco com o Estado, para não deixar o Estado fazer o que ele quiser da forma com que ele quer. Então você briga para falar assim, não, peraí, até aqui você vai, até aqui eu trago um ruído. E aí isso trouxe para tudo. Porque quando você fala de marco regulatório, fala assim, está tolhendo liberdade das organizações da sociedade civil. Está tolhendo a liberdade de sei lá do quê. Mas é um regulamento inicial
E criou, mas sempre buscando... Tem que ter necessidade, o Estado tem que ter esse papel, não inquisitor, mas delimitador. É porque houve também nessa época, e principalmente ali nos anos 2000, a criação de muitas ONGs que não serviram para nada, eram fachadas, né, que recebiam dinheiro. Quantas ONGs que eram para capacitar criança carente num bairro mais simples de computador, né, escola de computação que nunca existiu, computador que nunca existiu, e não prestou conta e o dinheiro foi embora. Da PAI, né? No caso, sim, veio direto com relação à luta antimanicomial, né? Verdade. Porque muitas, por falta de estrutura, estavam virando só um depósito de crianças, onde não conseguia reabilitar, não tinha os profissionais para dar estrutura. Exato. Então, precisava ter esse para se ter o mínimo. Para todas ter pelo menos o mínimo, né? Só complementando um detalhezinho. Por exemplo, se a gente vier com o marco regulatório da imprensa, também a imprensa vai dizer que está cerceando sua liberdade, tal. Pode ser que aconteça isso. Mas o marco regulatório, ele não necessariamente virá para tolher a liberdade também da imprensa. Ele virá para trazer uma delimitação mínima para que a imprensa possa atuar. E aí eu vou entrar nesse gancho, só em relação às ONGs ou alguma coisa do gênero, era uma falta de fiscalização também que tinha, porque as pessoas perceberam que ali elas conseguiam um dinheiro fácil. Isso. Eu consigo um dinheiro fácil do ente público, não presto contas ou presto contas de forma inadequada e recebo esse dinheiro para mim. Eu sou um político, ganho voto. Adendo também, na questão do marco regulatório do lado bom, é que quando saiu o marco regulatório do saneamento, foi comemorado. Ninguém achou ruim de ter um marco regulatório. Fazendo esse paralelo do outro sentido. Mas é tudo com freio e contrapeso. Sim. É tudo assim, eu vou criar um marco regulatório, e aí vem os dois lados brigando para tentar falar, não, menos liberdade, mais atuação, menos intervenção. E aí com é o que todo mundo fala, né? O Congresso é uma panela de pressão em que se coloca lá todas as vertentes e ideias, e tem que ter mesmo, porque você não pode deixar uma ideia única prevalecendo, porque se ela prevalece, eles falam que é a ditadura da maioria pela minoria, e não pode. Não pode. Então você tem que ter um sistema de freios e contrapesos também. E aí a gente entrando um pouco nesse marco regulatório, não sei se você quer perguntar, Fagner, e aí depois já vou emendar a pergunta, que é o seguinte. Claro. Eu tô doidinho pra perguntar. Que é o marco regulatório em tese das criptos, que também tem essa possibilidade daqui a pouquinho pra gente conversar. No Senado. Não, mas é importante fazer essa introdução, porque quem está assistindo vai ter uma ideia ampla do que é um marco regulatório. Sim. Regulamentar, marco regulatório. Então, assim, eu lembro, até a notícia recente, que devido ao... Não tem o nome de marco regulatório, porém, tá tendo uma briga grande com o TV com relação ao tempo de transmissão de culto e missa dentro da TV aberta, né? Da TV aberta. Então, assim, é uma concessão pública, é delimitado o tempo que é para ter esse tipo de culto, missa ou coisa relacionada à religião do dono da emissora, a concessão. E agora parece que, inclusive, eles foram multados por estar descumprindo, passando desse tempo mínimo, né? Então, assim, essa regulamentação, ela é importante para conseguir estruturar isso, dar o mínimo, né? Igual a gente falou. Isso. Mas também para evitar esses abusos, que no caso eram os desvios das ONGs. Isso, ou então a pessoa, de repente, falar, não, isso aqui é meu, não está regulamentado, eu vou fazer o que eu quiser. Sim. Que é aí agora onde a gente vai entrar na questão das criptos. Que a gente não pode fazer o que quiser. O Estado, ele, apesar de nós ainda estarmos no Brasil, ainda tem esse processo, Marcelo sabe disso, a gente viu isso muito na faculdade, a gente vê muito isso, né? O Estado brasileiro ainda, ele é um processo de aperfeiçoamento ainda, enquanto administração pública no Brasil, né? Mas nós precisamos ter parâmetro para as coisas, sim. Não tem como não ter parâmetro para evitar abuso, para evitar distorção, para evitar corrupção. Então, o papel do Estado é muito isso. Claro, eu não posso também ser omisso, o não fazer também é um crime, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, mas eu também não posso ultrapassar aquele excesso que eu estava falando do gráfico. Então, o Estado ele tem que atuar aí. Hoje, o pensamento do Estado moderno, enquanto administração pública, ele passa por isso. O marco regulatório, em tese, eu acho ele interessante, desculpa, só prometo que eu te passo.
eu acho que ele é interessante quando ele extingue leis do Brasil, leis esparsas. Eu acho que o Brasil tem um excesso de lei para tudo. Então, quando cria um marco regulatório e fala assim, ó, todas as outras leis não servem mais para nada, esqueçam delas e vamos só focar nessa aqui, porque o grande problema que o Brasil tem também é que o legislador ele tem a vontade de criar lei para tudo e várias leis, então você se perde. Exato. Por exemplo, aí cria um marco regulatório. Tá bom, já deu. Ah, vou criar mais 48 leis disciplinando o negócio. Aí você não sabe o que você segue. Exato. A bagunça legislativa. Aí fica difícil para todo, fica difícil para o cidadão, para o aplicador do direito, para o fiscalizador, né? A questão das receitas e das despesas fica difícil. Tudo se torna mais burocrático ainda, né? É o efeito cascata.